Joia. Então, gente, o assunto do qual nós vamos tratar hoje é a parábola do semeador, que é muito, como o Ralph falou, muito conhecida. Ralph, se alguém tiver alguma pergunta, Ralph, me interrompe aqui, tá? Por favor, que eu vou estar olhando para a tela, tá? Tá ok. Essa parábola do semeador, gente, ela é muito conhecida. E como sempre, todas as parábolas de Yeshua existem várias camadas, né? Uma leitura superficial leva a uma compreensão muito simples, tá? Pode não ser errada, mas é muito simples. E conforme a gente vai entrando, conforme a gente vai mergulhando no contexto judaico da época de Yeshua, do primeiro século, nós vamos entendendo mais e mais, vamos ter um conhecimento cada vez mais profundo do que ele fala, tá? Então, eu já vi gente usar isso aqui, por exemplo, para falar de dízimos, tá? Ah, você vai dizimar e vai colher não sei quantos por 30, 10, 30, 100. É mentira. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas não é o intuito da parábola, tá? O intuito da parábola não é dizer da entrega do dízimo ou de um investimento na vida, não é nada disso. Essa parábola fala de nós sermos, nós darmos frutos, né? E o que significa cada um de nós ter frutos? O que significa cada um de nós frutificar? É isso que Yeshua está falando. Então, eu vou começar lendo a parábola, pedir para vocês prestarem atenção para aquilo que está em vermelho, tá? Então, essa parábola está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu estou usando aqui o texto de Mateus e estou usando o aramaico, tá? A tradução do aramaico para o português. Mateus 13:3. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e veio uma ave e a comeu. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia profundidade de terra. Quando o sol nasceu e esquentou, como não tinha raiz, murchou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todo aquele que ouve... Agora vamos para o verso 19, eu estou pulando um pouco. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata a palavra que foi semeada em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que foi semeado em solo pedregoso é quem ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo apenas temporário. E quando surgem tribulações ou perseguições, logo se escandaliza por causa da palavra. E aquele que foi semeado entre espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra é quem ouve a minha palavra, compreende-a e produz fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa parábola, gente? O ponto central da parábola, né? Em nenhum momento Yeshua fala da qualidade da semente, mas sim das condições onde ela é plantada. Então, a semente, ela é sempre perfeita. O problema nunca é na semente, o problema é o solo onde ela é plantada. Então, que sementes são essas? Então, quem é o solo? O solo somos nós. O solo, gente, é cada um de nós. E depois, essa parábola aqui, ela pode até ser compreendida em duas partes, né? Nós somos o solo, que nós vamos gerar frutos. E a partir destes frutos, outros solos, que são outras pessoas, vão receber também essas sementes. As sementes não são nossas, as sementes são de Deus. Nós somos apenas aqueles que semeiam, ok? A origem é sempre Deus. Nós somos apenas o instrumento. Então, para nós sermos instrumento na vida de qualquer pessoa, primeiro a gente tem que dar frutos. O nosso solo tem que ser frutífero, tá? Então vamos entender o que realmente isso significa, tá? O que fazer para que essas sementes deem frutos? O que cada um de nós tem que fazer para ser um solo frutífero? Então, por que essas parábolas, por que Yeshua usa tanto a figura da agricultura, né? Então, a região da Galileia, onde Yeshua foi criado, cresceu e morava, né?
com seus discípulos, a região da Galileia tinha duas grandes cidades, mas a maioria da população vivia em pequenos centros urbanos ligados à agricultura, ok? Nazaré é um centro muito pequeno, então Cafarnaum era também muito ligado à pesca, tá? A maioria das famílias era ligada à agricultura, tá? Isso o historiador Josephus fala no livro dele Contra Apion. Trata-se de um tema comum no judaísmo do primeiro século. Eu vou trazer aqui outras parábolas, só para uma base de comparação, tá? Mas é um tema muito comum no primeiro século, no judaísmo do primeiro século. Eu vou voltar aqui, gente, um pouquinho para o profeta Isaías. Então, um grande erro que eu sempre verifiquei nas denominações cristãs, eu não estou falando de nenhuma específica, tá? E nem contra as denominações cristãs, não é isso. Eu estou dizendo de um erro teológico cometido, que é dissociar Yeshua daquilo que veio antes dele. Dissociar Yeshua da Torá, dos profetas e dos demais escritos do chamado Antigo Testamento, que nós conhecemos como Tanakh, tá? É um acrônimo para Torá, Nevi'im, Ketuvim. Então, quem criou essa divisão, desculpa se eu estou sendo repetitivo, é que é muito importante dizer, para quem está vendo pela primeira vez, quem criou a divisão entre Antigo e Novo Testamento foi um cidadão chamado Marcion, no século II. Apesar de ter sido considerado um herege pela igreja cristã nascente, ainda assim essa nomenclatura foi mantida e a consequência disso é desastrosa. Porque, infelizmente, hoje em dia as denominações cristãs, com exceção do adventista, acham que o Novo Testamento é o que tem que ser estudado. O Antigo, como o próprio nome diz, é só um valor histórico. Acabou. A teologia do Antigo Testamento acabou, ficou para trás. Então, as denominações cristãs cometem esse erro como ao entender que Yeshua trouxe uma nova doutrina, trouxe uma nova fundação, eles desassociam completamente Yeshua do que a Torá e os profetas disseram. De forma que o que Yeshua veio fazer, na verdade, que é construir em cima de uma fundação já construída na Torá e nos profetas, ele é entendido de uma forma como se ele tivesse trazido uma nova fundação, uma nova doutrina, uma nova verdade. Não. Ele veio trazer uma revelação. Ele veio trazer uma nova realidade? Sim, com base na fundação da Torá e dos profetas. Ele veio construir em cima da fundação da Torá e dos profetas. Ele não veio trazer uma nova fundação. Então, para começar a entender essa parábola, nós temos que voltar para o profeta Isaías, porque foi com essa simbologia, foi pensando nisso que Yeshua trouxe a parábola. Olha só, Isaías 32:13. Sobre a terra do meu povo, onde crescerão espinhos? Sim, todas as casas de alegria e sobre a cidade jubilosa, pois o palácio foi abandonado, a cidade populosa deixada. A colina e a torre de vigia tornaram-se cavernas para sempre, um deleite para os jumentos selvagens, uma pastagem para os rebanhos, até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se torne um campo fértil, e o campo fértil seja considerado como uma floresta. Então a justiça habitará no deserto, mishpat, a justiça, e a retidão, tzedakah, permanecerá no campo fértil. Gente, essas duas palavras, mishpat, tzedakah, significam obediência aos mandamentos de Deus. O que Isaías está nos ensinando é: o solo só pode ser fértil onde existe obediência aos mandamentos de Deus. As palavras mishpat e tzedakah são palavras, a palavra mishpat é usada frequentemente na Torá, tá? Tzedakah também. Tzedakah pode ser entendido como justiça, no sentido de fazer o que é certo e também praticar caridade. Agora, Isaías 44:3, olha o que ele diz. Novamente, pois derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo seco. Novamente, derramarei o meu espírito sobre toda a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes, e eles brotarão entre a relva. O que a gente aprende aqui com Isaías? Duas coisas. Primeiro, solo fértil é um solo que obedece a Deus. A pessoa que quer ser frutífera, ela tem que obedecer a Deus, e
é a partir do Espírito que vem de cima. Quem é que trouxe esse Espírito para nós? Yeshua. Aquilo que foi derramado em Atos 2 foi um Espírito para que tudo isso aconteça. O Espírito Santo foi derramado para que tudo isso aconteça, para que todos os mandamentos, para que a justiça e a retidão sejam praticados em nossos corações através da presença do Espírito Santo. Como nós vamos ver adiante aqui, esta é a aliança renovada, ou nova aliança, se você preferir. É a Torá escrita nos corações através do Ruach HaKodesh, através do Espírito Santo. Vamos guardar isso que Isaías falou? Vamos agora, gente, apenas uma curiosidade, tá? Por que 4 tipos de solo? Por que não 2? Por que não 5? No judaísmo, em várias definições, né, em vários aspectos, existem 4 tipos de classificação: o bom, o ruim e 2 intermediários. Então, por exemplo, no Haggadah da Páscoa, do Pesach, existem 4 tipos de crianças. Tá? O sábio, o Raham, o mau, o Rosha, o simples, o Tam, e aquele que não sabe perguntar, tá? O Shein, o Yodé, o Shaol. Então, são 4 tipos. Um é ruim, outro é bom, 2 são intermediários. O Mishnah, Avot, o Mishnah é a Torá oral, tá? Escrita, finalizada no ano 200. Eu digo ano 200 da nossa era, tá? Existem 4 tipos de caráter de pessoas. O Mishnah Avot 5.11 fala de 4 tipos de temperamento. E existem os 4 tipos de interpretação bíblica. Muito interessante isso, tá? O Pshat, que é o literal. O Remes, que é um segundo plano, um pouco mais alegórico. O Drash, que significa buscar, ele traz ensinamentos a partir disso. E o Sod, que é literalmente segredo, né? Que é uma coisa um pouco mais cabalística. E agora, gente, um pouco mais compatível com aquilo que Yeshua falou, uma correlação clara com aquilo que Yeshua falou. O Mishnah Avot 5.12 fala dos 4 tipos de alunos, 4 tipos de discípulos. Há 4 tipos de discípulos: aquele que compreende rápido e esquece rápido. Seu ganho se perde na sua perda. Aquele que compreende devagar e esquece devagar. Sua perda é compensada pelo seu ganho. Aquele que compreende rápido e esquece devagar. Este é um sábio. E aquele que compreende devagar e esquece rápido. Esta é a má condição. Então, Yeshua determinou esses 4 tipos de solo, né? Os 4 comportamentos, porque o judaísmo da época e até hoje trabalha muito com um bom, um ruim e os 2 do meio intermediários que precisam de ajuda, ok? Então, por isso que ele está trazendo 4 tipos de solo, não 3 ou não 5, tá? Vamos analisar um pouquinho aqui, gente, 2 textos pseudográficos. São textos históricos, extra-bíblicos. Não são inspirados pelo Espírito Santo, mas eles são fundamentais para entendermos como funcionava o judaísmo da época de Yeshua. Eu estou trazendo aqui primeiro o 4 Esdras, tá? Atribuído ao profeta Esdras, porém foi escrito no século I, tá? Diz o seguinte: disseste, ouve-me, ó Israel, escutai as minhas palavras, descendência de Jacó. Esta é a minha lei, que semeio entre vós, para que dê frutos e vos traga glória para sempre. Que lei é essa? A Torá. É a única lei que existe. Mas os nossos pais que receberam a tua lei não a guardaram, não observaram os teus mandamentos. Não que o fruto da lei tenha perecido, lembra? A semente é sempre perfeita. Os mandamentos são sempre perfeitos. Então ele diz, não que o fruto da lei tenha perecido, isso era impossível, pois ela era tua. Quer dizer, os mandamentos vêm de Deus, sempre vieram de Deus. Pereceram aqueles que a receberam, porque não souberam preservar a boa semente que neles fora semeada. Ou seja, o solo recebe a semente, é a responsabilidade do solo cuidar dessa semente. O solo somos nós. Quando a gente recebe, lá no começo, né, quando a gente se volta para Deus, quando a gente aceita Yeshua como a perfeita manifestação de Deus, como aquele que morreu pelos nossos pecados, começa uma transformação na vida de cada um. E as sementes são plantadas pouco a pouco. E a germinação dessas sementes ocorre pouco a pouco, depende da pessoa. Porém, a semeadura, esse processo de ser um solo fértil, ele tem que ser contínuo e nunca parar.
Ele nunca, o solo, ele sempre tem que continuar produzindo. E o que significa continuar produzindo? O que Yeshua está tentando nos ensinar? Antes de mais nada, gente, tem que haver uma transformação na pessoa. A semente de Deus tem que gerar uma mudança. Okay? Só ficar na fé, só ficar em eu acredito, não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, é por isso que Yeshua diz, quem tem ouvidos que ouça, quem tem ouvidos que ouça, a gente vai analisar isso mais para frente, quem tem ouvidos que ouça e pratique. Então, a fertilização do solo, a transformação dos frutos, é a nossa transformação de uma vida anterior para uma vida posterior. Tá? A gente vai analisar isso mais para frente em detalhes. Um outro texto pseudográfico, segundo a Baruch, este é um pouquinho mais contemporâneo com o 4 Esdras, talvez um pouco depois, séculos 1 e 2. Quanto a vós, porém, se preparardes os vossos corações para neles semear os frutos da lei. Ela vos protegerá naquele tempo. São os frutos da lei, os frutos da Torá. Agora vamos para o Talmud. Tá? O tratado Avot de Rav Natan é um tratado do Talmud de Babilônia, por volta do ano 500. Aquele que aprende Torá com um professor, a quem pode ser comparado? A um homem que tem apenas um campo. Semeou-a em parte com trigo e em parte com cevada, noutra parte plantou oliveiras e noutra ainda árvores de fruto. A consequência é que este homem está em lugar e repleto de bem-estar e bênçãos. Okay? Como a frutificação, né? A fertilidade do solo é comparado àquele que aprende a Torá e pratica. Tá? E Yeshua não está, muito importante entender isso, gente, Yeshua não está falando em outro contexto. As sementes da qual Yeshua fala são os mandamentos da Torá escritos em nosso coração conforme a aliança renovada de Jeremias. Não é uma coisa nova, não é uma nova doutrina, não é agora é tudo Espírito, agora é tudo graça, agora é tudo dons do Espírito. Sim, dons do Espírito fazem parte do reino de Deus, sempre fizeram. Sinais, maravilhas, com certeza. Mas a fundação permanece a mesma. As sementes permanecem a mesma. O critério daquilo que Deus julga como certo e errado permanece o mesmo para todos nós. Eu vou trazer agora uma outra parte da literatura rabínica, o Pesquita Rabbati, que é um comentário rabínico um pouco mais novo, do século VIII, tá? Diz o seguinte, capítulo 3, verso 2. Portanto, tanto a força do ferro quanto a tenacidade das raízes profundas de uma árvore são atribuídas à palavra da Torá. Outro comentário, dentro do próprio Pesquita Rabbati. Assim como as raízes de uma árvore se espalham para todas as direções, as palavras da Torá penetram e se espalham por todo o corpo do homem. Lembra quando Yeshua fala da necessidade de ter raízes? Ele também fala isso na parábola. O outro pseudografo aqui, segundo Esdras, eles desprezaram a sua lei e negaram os seus pactos. Foram infiéis aos seus estatutos e não realizaram as suas obras. Portanto, Esdras, é como se fosse Deus falando com Esdras, né? As coisas vazias são para os vazios e as coisas cheias para os cheios. Parece uma contradição isso, né? Mas não é. No reino de Deus, no mundo espiritual, essa contradição não existe. Pode existir no meio físico, né? Então, um copo que está cheio não pode ser mais cheio. Mas no mundo espiritual, não é assim que funciona. Aquele discípulo que busca, recebe e mantém as bênçãos é aquele que vai continuar recebendo bênçãos. Não existe aquele limite físico. Então, olha o que diz, eu vou trazer uma passagem do Talmud e depois o que o próprio Yeshua disse. Talmud Berachot, 55a. O santo bendito seja ele, não concede sabedoria a ninguém, exceto aquele que já possua sabedoria. Como está escrito em Daniel, ele dá sabedoria aos sábios. E olha o que Yeshua diz em Mateus, Marcos e Lucas. Pois todo aquele que tem, mais lhe será dado. Mais será dado, né? E ele terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Nós não podemos pensar isso fisicamente, gente. Aquele que não tem, nada pode ser tirado dele, fisicamente falando, certo? Mas no mundo espiritual, o que Yeshua está dizendo é, aquele que aprende e aquele que retém, aquele que é transformado, ele vai continuar recebendo e continuar sendo transformado. Aquele que recebe e rejeita,
ele fica vazio, ele vai continuar sendo vazio. Ele vai se afastar cada vez mais. É isso que Yeshua está falando. O discípulo, o seguidor que recebe, que aprende, que é transformado, ele vai continuar sendo transformado e não existe limite. É uma continuidade com Deus, é sempre uma continuidade, sempre um acréscimo, ok? A fertilidade permanece. Agora vamos lá, gente. Como ser um solo fértil? Vamos entrar para uma parte um pouco mais prática agora. Como ser um solo fértil? Eu vou ler o que está no Pirkei Avot, que é o primeiro capítulo do Mishnah, século II, tá? Ano 200. Onde não há Torá, não há conduta correta. Onde não há conduta correta, não há Torá. Onde não há sabedoria, não há temor a Deus. Onde não há temor a Deus, não há sabedoria. Onde não há entendimento, não há conhecimento. Onde não há conhecimento, não há entendimento. Onde não há pão, não há Torá. Onde não há Torá, não há pão. Ele costumava dizer, aquele cuja sabedoria excede suas obras, a que pode ser comparado? Há uma árvore cujos ramos são numerosos, mas cujas raízes são poucas, de modo que quando o vento sopra, a arranca e a derruba, como está escrito, ele será como um arbusto no deserto, que não percebe a chegada do bem. Está plantado nos lugares secos do deserto, em uma terra árida e sem habitantes, como está em profeta Jeremias, Irmiarro. Mas aquele cujas obras excedem a sua sabedoria, a quem pode ser comparado? A árvore cujos ramos são poucos, mas cujas raízes são muitas. De modo que, mesmo que todos os ventos do mundo venham e soprem sobre ela, não poderão movê-la do seu lugar. Como está escrito, ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. O que os mestres do judaísmo da época estão falando, gente, é que as obras sempre têm que estar num passo além do conhecimento. Todo o conhecimento que a gente adquire, tá, com esta parábola, com qualquer ensinamento bíblico, nunca é algo que pode parar na mente. Não. Isso é algo que tem que causar sempre uma transformação. Transformação essa que vai se permear através de mudança interior e também exterior, tá? Segura que a gente vai analisar nos próximos slides aqui. Agora, olha palavras de Yeshua. Em Yohanan, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. E tais ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será feito. Nisso o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto e assim mostrem ser meus discípulos. O que Yeshua está dizendo, gente? Frutos, atitudes, coisas práticas, mudanças. Não adianta ter fé, orar, né? Orar o Shema, orar a oração que você quiser, entregar um dízimo, ler a Bíblia, saber versos de cor, saber versos de cor e salteado, ensinar a palavra, como eu estou ensinando aqui. O que isso causa na vida de cada um? Como que cada um está sendo a luz de Deus para o próximo? Mais importante ainda, como cada um está sendo a luz de Deus perante as pessoas que não aceitam, perante as pessoas que não gostam dele, perante as pessoas que o insultam, que ofendam. Como é que cada um é no contato com essas pessoas, no contato com aqueles que mais precisam? Porque aqueles que mais precisam não são somente aqueles que sofrem e estão dispostos a aprender. Aqueles que mais precisam são aqueles que não querem ouvir, que são hostis para as pessoas que pregam. Como é o comportamento de cada um? O que cada um faz pelos demais? Como cada um está refletindo a luz que recebe de Deus? Assim como meu Pai me amou, tá? Verso 9. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. E agora, se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Pergunta:
Quais são os mandamentos do pai de Yeshua? Senão a Torá. Senão todos os mandamentos da Torá. Então Yeshua diz, façam isso vocês, porque é isso que eu tenho feito. É muito claro isso. É muito claro isso. Não existe obediência sem os mandamentos da Torá, porque os mandamentos da Torá refletem a mente e o coração de Deus. Quem não anda nos mandamentos da Torá, anda contra o que Deus sente e o que Deus pensa. Ok? Disse-lhes essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, aí ele termina na parábola, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Então, o que ele falou aqui em hebraico, gente, eu estou pegando aqui a tradução do Delitzsch, do Franz Delitzsch, o que ele falou em hebraico o verbo shema aqui, ele está sendo enfatizado. E na maioria das vezes, o verbo shema significa obedecer e não somente ouvir. Significa ouvir e obedecer. Então, o que ele fala aqui? Mi asher aznim lo lishma ishma. Então, o verbo shema está sendo repetido 2 vezes, que é uma ênfase. Ouça, obedeça. Não somente ouça e pense, ouça, obedeça. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Quem tem ouvidos que ouça e obedeça. Existe apenas, gente, um ensinamento sobre Deus a ser levado a toda criatura em qualquer lugar do planeta. Olha o que Yeshua diz em Mateus, desculpa, não é 29:19, é 28:19, errei aqui, tá? Um pouco antes dele ascender aos céus, o que ele disse aos seus discípulos? Mateus 28:19. Vão, pois, façam discípulos de todas as nações e os imerjam, né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh. Agora, verso 20. E ensinem-nos a guardar tudo o que eu vos ordenei. Ensinem para eles tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Muito claro o que Yeshua está dizendo, gente. Os discípulos têm que ir para todas as nações, todos os tipos de pessoas, sem fronteira. E ensinar o quê? Exatamente o que ele ensinou aos seus discípulos. E Yeshua não está dizendo aqui, não está fazendo uma separação. Vocês são judeus. Então, isto aqui é para vocês, mas quando vocês forem levar o evangelho aos gentios, é outra coisa. Eles não estão mais nessa aliança conosco. Eles estão numa aliança fora da Torá? De jeito nenhum. Ele não está fazendo distinção alguma. Esta é uma prova cabal de que Yeshua nunca ordenou a Torá para os judeus e outra coisa para os gentios. Essa é uma prova cabal, entre outras, tá? Vamos voltar um pouquinho para o profeta Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, ele está falando no final dos tempos, 10 homens de todas as nações agarrarão a veste de um judeu. A palavra em hebraico é kanaf, que nesse caso aqui, gente, é o canto da veste, que é onde estão os tzitzit. Exatamente como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue doentio, fez com Yeshua, agarrou no tzitzit de Yeshua e foi curada, tá? Só que ele está fazendo uma alusão ao que diz o profeta Malachi, mas não vamos analisar isso agora. Então, todas as 10 homens de várias nações agarrarão nas vestes de um judeu, dizendo, vamos com vocês, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Não é o gentio, gente, não são as nações que adotaram uma nova doutrina, uma nova religião, que vão ensinar para os judeus essa nova religião. Não. O que Zecharia está dizendo é, os gentios vão para Israel, tá? E falar, nós queremos esse Deus, nós queremos essa Torá. Isaías 2:3. E muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. Veja, gente, muitos povos, tá? Muitos povos. Ele nos ensina os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, andemos nos seus caminhos. Pois de Sião sairá a lei. Lei ou ensinamento. Aqui a Torá não está com o artigo rei. Então pode ser Torá, ensinamento. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora, pulando um pouquinho para Isaías 56:6. Também os estrangeiros que se unem ao Senhor para servi-lo e amar o nome do Senhor, para serem servos, todos os que guardam o Shabat. Todos os estrangeiros que guardam o Shabat? Sim, exatamente isso. Os estrangeiros que guardam o Shabat. Porque nesse tempo, quando Yeshua se revelar para todos, ele vai ensinar a todos que o Shabat é eterno. Nunca foi substituído por nenhum outro dia. As palavras dele vão confirmar isso.
não o profanando, e se mantêm firmes na minha aliança. Que aliança é essa, gente? De qual aliança o profeta Yeshayahu está falando? Ele veio antes de Jeremias, ok? Jeremias trouxe a aliança renovada. Mas Isaías já pronunciou isso antes. Então, que aliança é essa? O que diz Jeremias, gente, 31:31? Esta é a única definição bíblica do que é a aliança renovada ou nova aliança. Esta é a única definição bíblica disso, ok? Eis que vem dias, declara o Senhor, em que farei uma nova ou renovada, na minha opinião é renovada, aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A palavra Hadashah pode ser entendida como nova ou renovada. Não como a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora eu fosse como um marido para eles, declara o Senhor. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Aqui ele não está mais separando Israel e Judá. A aliança renovada será feita com a casa de Israel. Por quê? Porque estará unificada. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, porei a minha Torá no mais íntimo deles. E a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinarão mais cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, declara o Senhor, porque perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. A aliança renovada foi instituída por Yeshua. Por quê? Porque só a partir dele houve perdão dos pecados, tá? Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, aquilo era o começo da nova aliança, a Torá sendo escrita no coração de cada um. Eu tenho no meu canal um vídeo que fala somente sobre a aliança renovada, tá? Tá com esse título, Aliança Renovada, aqui no meu canal. O que a gente pode concluir dessa parábola, gente? Uma forma muito prática, porque essa parábola é muito prática, né? Ela fala de como dar frutos, como ser um solo frutífero. As sementes que Yeshua veio plantar em sua época são as mesmas sementes que Deus plantou em Israel enquanto estava no deserto, naqueles 40 anos de deserto, tá? E que plantou antes também nos patriarcas. A diferença agora é que o processo pelo qual essas sementes geram frutos em nós é diferente. Na nova aliança, ou na aliança renovada, a Torá é escrita em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. O solo fértil é cada um de nós. Devemos ouvir, aprender, meditar e praticar a palavra de Deus. Não somente nas ações, mas em nossos pensamentos, sentimentos e julgamentos. Acreditar não é suficiente, gente. A gente ouve muito falar, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. A fé sem obras é vazia, como disse o discípulo Yaakov, Tiago. Fé sem obras é vazia. Se a fé não causa transformação na pessoa, essa fé é apenas algo mental, é um exercício mental que não leva a nada. Acreditar não é suficiente. Tudo que se vive deve gerar transformação interna e externa. Tá? O que eu digo? Transformação interna são pensamentos, opiniões, intenções, porque o que adianta, né? Um homem, vamos dar um exemplo aqui, um homem para de cometer adultério. Ele entende que não pode mais viver em adultério, mas ele fica 24 horas por dia pensando em coisa errada. Externamente, ele está bem. Internamente, ele está podre. No reino de Deus, não interessam apenas, não é só a atitude, mas é o que motiva a atitude. É o interior, é o coração. Então, a transformação tem que ser interna e externa. Então, aquele que agredia pessoas, não agride mais, mas ele vive com ódio. Ele vive com ódio. Não, isso não é reino de Deus. A transformação tem que ser interna e externa, uma transformação geral. Um solo que dá frutos é aquele que produz algo para o reino de Deus, dentro do chamado de cada um. Então, cada um tem dons, conhecimentos, recursos, vive em situações diferentes. Deus tem um propósito, uma ação prática para cada um. Cada um tem algo a doar para o reino de Deus, ok? Seja em conhecimento, seja em amor. Então, existe o profeta, existe o evangelista, existe o professor, existe aquele que tem diferentes dons, existe o pastor, existe o missionário,
Cada um dentro do seu chamado tem que produzir frutos. E ninguém consegue produzir frutos se não assimilar a semente no coração, se não receber a semente no coração e, através da presença do Espírito Santo, for transformado em tudo aquilo que fizer. Ok? Ralph, minha parte é essa hoje. Se houver algum comentário, se eu souber, eu vou ficar contente em responder aqui. Obrigado mais uma vez.